Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu quero fazer um mini review de um notebook que o cliente deixou aqui para configurar. Eu vou aproveitar e gravar algumas imagens, mostrar alguns detalhes, algumas características desse notebook para você que está interessado e está buscando também uma opção de compra. O modelo em questão é um HP R052BR, é uma máquina relativamente nova, tem uma configuração bem interessante e eu quero mostrar para você alguns detalhes dessa máquina a partir de agora. Bom, estou aqui com a máquina e vou começar passando as configurações dela para vocês. Ela é equipada com Intel Core i5-4210U, são dois núcleos, mas 4 lógicos, 4 threads, como são chamados, né? O clock do processador dessa máquina varia de 800 até 2700 MHz, contando com o Turbo Boost da Intel. A placa-mãe é uma HP 220D, vem com disco rígido de 500 GB, 4 GB de memória DDR3 1600 MHz e a placa de vídeo dela é integrada, no caso aqui uma Intel HD 4400. A tela desse notebook é de 14 polegadas e não é anti-reflexo. Se eu inclinar ela um pouquinho aqui, você vai ver que vai aparecer a luminária do quarto aqui onde eu estou fazendo a gravação. Não é uma tela anti-reflexo, o que acaba incomodando um pouquinho para você utilizar em ambientes com muita iluminação ou próximo a uma janela, uma lâmpada muito forte, por exemplo. Então pode ser um impedimento nesse ponto. Mas no mais ela é bem confortável e bem definida nas cores, na resolução dela. É uma tela com contraste bem interessante. Então no quesito qualidade ela é boa, só que ela poderia ser anti-reflexo no meu ponto de vista. Tem uma webcam integrada no notebook aqui, com microfone também na parte de cima da tela. Aqui tem só o loginho da HP, botão de power. O acabamento interno dele é todo brilhoso, fica marca de dedo por todo lado, com exceção nessa moldura aqui ao redor da tela, tá? Essa moldura aqui ela não é brilhante, então ela não fica tão marcada quando você encosta a mão. Mas o restante dele, tanto a parte aqui interna quanto a carcaça externa dele é toda brilhosa, toda de alto brilho e fica muito manchada. Em poucos minutos utilizando já está cheio de marca de dedo por tudo quanto é lado. Essa abertura que vocês estão vendo no aparelho aqui não existe, tá? A bateria fecha essa parte aqui, só que o cliente me deixou o notebook sem a bateria aqui, deixou só a fonte de alimentação, então por isso que você está enxergando ele vazado. O teclado é confortável, é macio, só resta saber depois de algum tempo de uso como que ele vai se comportar. O mouse tem uma resolução a princípio boa, só que você precisa calibrar ele de acordo com as configurações do seu sistema operacional. No caso do painel de controle do Windows, você vai lá e configura para ele ter uma sensibilidade um pouquinho melhor. Tem dois botões, tem recursos de scroll também aqui, padrão no caso de todo mouse de notebook. O único ponto negativo que eu diria desse notebook aqui é a questão dele vir com um monte de porcaria da HP instalada que você nunca vai utilizar e que fica roubando o desempenho da máquina. Eu desativei bastante coisa nesse notebook aqui e eu pude notar que o desempenho dele melhorou bastante após fazer a desativação desses recursos extras, digamos assim, da HP. Agora eu vou mostrar a parte externa dele para vocês. Pode ver aqui a parte da carcaça que eu falei que é de alto brilho, ó, reflexo novamente, marca de dedo por todo lado. Tem só o logo da HP aqui na parte da tampa. Aqui na parte da frente ele não tem nenhum botão, nenhum conector, exceto um leitor de cartão de memórias aqui que pode ler cartões SD, pelo que eu vi aqui. Aqui do lado esquerdo dele, na lateral esquerda, nós temos um conector para trava de segurança, o conector de alimentação com um LEDzinho de indicação de quando ele está carregando, quando ele está conectado, saídas de ar aqui, exaustão para liberar o calor interno da máquina, uma saída de vídeo para ligação de monitores, uma saída HDMI, uma conexão RJ45 para rede, uma USB 2.0 a princípio e uma entrada híbrida aqui que você pode colocar ou um microfone ou um fone de ouvido. E também tem LEDs de indicação de acesso do disco e de power. Na lateral direita nós temos mais duas USB, que a princípio também são 2.0, porque não tem a cor diferenciada aqui, e o leitor de CD e DVD. Na parte de trás apenas o slot da bateria de alimentação dele, que eu não vou poder dar o meu parecer sobre ela, porque como eu já falei, o cliente não deixou ela aqui junto com o notebook. A parte de baixo dele é muito simples, praticamente toda ela fechada, tem apenas uma entrada de ar aqui que vai servir para ventilação da máquina, então no caso de utilizar o notebook para jogos ou tarefas mais pesadas, a temperatura vai ser um limitador de uso dele. E aqui mais na parte da frente então tem as saídas de áudio, na parte inferior, no caso duas saídas de cada um dos lados para
distribuir melhor o som. Fora isso, tem apenas aqui uma tampa removível que deve dar acesso aos slots de memória muito provavelmente. Bom pessoal, por hoje era isso, vocês acabaram de acompanhar alguns detalhes sobre esse notebook da HP. O que eu posso dizer é que é um notebook extremamente confortável para digitação. Eu utilizei ele por quase um dia inteiro. No quesito desempenho, ele atendeu todas as tarefas que eu fui executar, não tive problema algum, não tive gargalo nenhum no quesito desempenho. Então eu acho que para um usuário doméstico e até para algumas tarefas intermediárias ele é uma boa escolha, uma boa compra. Eu deixo aqui duas ressalvas a respeito do aparelho. Uma delas, a questão da ventilação, que eu achei que ela é muito pouca para o aparelho. Apesar do processador ter um TDP muito baixo, que vai evitar o aquecimento dele, mas quando você for executar uma tarefa mais pesada um pouco, ele pode sofrer um pouco na temperatura. E outra coisa que eu achei é que ele tem a carcaça de plástico um pouco frágil demais. Quando você pega ele simplesmente para colocar ele na bolsa de transporte, por exemplo, ou para abrir e fechar, você sente que a carcaça de plástico ela cede um pouco, ela não é 100% rígida. Então daqui a pouco ele pode não ser um aparelho tão resistente quanto outras opções que a gente tem no mercado aí. Mas no mais, eu dou nota positiva, eu acho que está valendo o investimento. Apesar de eu não gostar muito da marca em si, eu acabei gostando desse aparelho. E com isso eu encerro então mais um vídeo aqui do canal, mais um mini review. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil. E se você tem alguma dúvida, alguma crítica ou sugestão, sinta-se à vontade para deixar o seu comentário para a gente. No mais, muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima oportunidade.